Todos. Hoje a gente está entrando, né, na primeira parte do capítulo 4, né, onde o Baldi vai dizer que os tempos são chegados. Acho que é um tema, né, que a gente já estava, ao começar a estudar, né, sobre isso aqui, a gente já estava ansioso para chegar a esse momento. E uma coisa que eu pensei, né, construindo esse estudo, que às vezes a gente pensa que o Baldi não trabalha muito esses temas mais místicos, esses temas, e no fundo toda a obra dele ele traz nas entrelinhas, né, todos esses conhecimentos acerca dessas previsões, dessa análise não só do tempo presente, mas do futuro também. E esse livro, né, nesse capítulo começa então a falar que os tempos são chegados e um subtema, a salvação do mundo. Então, eu acho que o próprio título já nos remete a uma reflexão interessante, que é o seguinte: os tempos são chegados, fim dos tempos, destruição, né? As profecias nos remetem a essas coisas, mas ao mesmo tempo ele nos diz que isso é absolutamente necessário para quê? Para nos salvar, para a salvação do mundo. Então, o subtítulo já tira o peso do medo, o peso da angústia em função da compreensão desses novos tempos. Eu achei bastante interessante ele falar desse jeito. Bom, e ele começa, né, com uma coisa maravilhosa, esse capítulo, que é retomando, né, a mensagem de Natal, que foi recebida por ele lá em 1931, né, do século passado, e que eu não quis deixar de trazer. É lógico que eu não vou fazer comentários, nem poderia, né, mas só para a gente fazer a leitura, até para abrir as nossas mentes e o nosso espírito para ouvir aquilo que ele vai falar logo a seguir, né. Eu vou fazer somente a leitura. No silêncio da noite santa, escuta-me. Põe de lado todo o saber e tuas recordações. Põe-te de parte e esquece tudo. Abandona-te à minha voz, inerte, vazio, no nada, no mais completo silêncio do espaço e do tempo. Neste vazio, ouve minha voz que te diz: ergue-te e fala, sou eu. Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, a fim de unificarem suas aspirações e preces numa oblata que se eleve ao céu. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. A divisão está no íntimo da consciência e não no vosso aspecto exterior, visível. Minha palavra é universal. Uma grande transformação se aproxima para a vida do mundo. Assim como a última molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, assim também de uma centelha qualquer surgirá o incêndio. A destruição, porém, é necessária. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização, de tudo que deve desaparecer, para que permaneça apenas a ideia que sintetiza o valor das coisas. Grande mal, condição de um bem maior. Depois disso, a humanidade purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, e retomará renovada o caminho da ascensão. Uma nova era começará. A gente vê que a sua voz já, né, nessa primeira mensagem, já dizia que a gente estava enfrentando esse novo movimento, a construção dessa nova era que há de vir. E aí ele vai comentar, né, o Baldi. Assim falou a primeira mensagem de sua voz no Natal de 1931. E ele diz, né, que ele tinha explicado num artigo, Princípios, em 52, que as religiões têm 3 fases. Então tem esses 3
essas três concepções de tipos de religião que ele logo de imediato nos coloca como também arrumando a nossa cabeça, a nossa mente, para compreender aquilo que ele vai dizer. Então, ele diz que a primeira fase da religião, a mais antiga, é a religião terrorista, né? Feita por um Deus vingativo que se faz obedecer inexoravelmente, punindo com a lei de Talião, né? Então, existiu, e a gente não precisa retomar esses aspectos agora, que a gente sabe bem, que foi a característica essencial da primeira fase da religião no nosso mundo. A segunda, mais recente, e que no fundo a gente vive ainda, né, é a ético-jurídica, feita de quê? De uma codificação de normas de vida. Então já passou-se por uma religião que estava dirigindo a conduta dos rebanhos, né? É o evolver da natureza humana inferior que pode permitir uma manifestação de Deus, fazendo transparecer cada vez mais a sua bondade, né? Então a gente vê que a segunda fase, ela é uma codificação para que a natureza inferior do homem possa sofrer essa evolução, possa evolver para caminhos mais. E aí ele vai dizer, né, somente hoje a maturação pode permitir que, sem o perigo de abusos antes temíveis, se possa passar à terceira fase, que seria esse terceiro tipo de religião, que é o da compreensão, na qual as religiões são livres e convictas, cada vez mais transformadas da forma em que lutam os interesses, para quê? Para a substância das coisas, né? E qual é a substância da terceira religião, ou da terceira forma de religião? O amor, né? Então, o amor como sendo a direção, e não mais um código de comportamentos, de padrões de ética, de comportamentos na vida. Então, penetra-se na fase do amor, não mais de luta entre rivais, mas de colaboração de irmãos. Então, não importa que com denominações diferentes, mas o que as une é o amor, e aí o sistema de colaboração e não mais de luta, que era tão característico dos nossos tempos, né? Era crítica, né? Que a gente sim. ainda não entrou, porque a gente ainda não pode manifestar, não manifesta ainda. A gente engatinha só, né? É verdade. Então, assim, o que ele diz, né? Brevemente, e aí a gente tem que dar só uma paradinha para entender que o brevemente de uma profecia, o brevemente daqueles que falam do futuro, não tem como a gente medir no tempo cronológico, né? Porque o tempo tem, claro que tem uma matemática aí por detrás, mas assim, o brevemente, às vezes é no pequeno ciclo e não no grande ciclo das construções humanas, né? Então ele diz, brevemente o mundo se organizará sob um princípio que não será dado por um imperialismo religioso. Não é uma religião se sobrepondo à outra, né? Isto é, pela vitória de uma religião que, por absolutismos, se impõe a todas as outras. Nenhuma vai vencer nesse processo, né? Não é por esse caminho que se chegará à unidade, ou seja, a um só rebanho e a um só pastor. Não é unificação de religiões. O único pastor será o Cristo. E o único rebanho será formado pela humanidade. Olha que bonito isso, né? Uma humanidade em que as várias religiões não se combatam e não se condenem reciprocamente. Ao contrário, se compreendam e coordenem, fazendo dos homens todos filhos diante de um único Deus, um só Deus, Pai de todos. Então, assim, não está se dizendo que as religiões vão acabar ou deixar de acabar. A questão é que não haverá mais separação, né? Haverá colaboração, onde todos vão se perceber como o quê? Filhos de um mesmo Pai, que foi a expressão máxima, né? Que o Cristo nos ensinou mesmo. E aí ele começa, né, a nos suscitar algumas reflexões. Ele vai dizer que o mundo materialista de hoje, na realidade vivida, e aí a gente está falando do século passado, né, desinteressou-se do Cristo. Foi o século da razão, né, o século da ciência, de um crescimento muito grande das potências de reflexão. Então, no fundo,
realmente, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que houve realmente um desinteresse, né, pelo Cristo. E aí ele vai dizer, repudiar o Evangelho significa não aceitar a lei de um plano biológico mais evoluído e significa recusar-se a progredir e a civilizar-se. Desde o início desse livro, em toda a obra, ele diz que existe uma direção dada pela lei de Deus. Na medida em que os homens se desinteressam pelos caminhos apresentados até então para seguir essa direção, alguma coisa há de acontecer, né, como consequência dessa escolha. Então aqui ele já está dando os primeiros elementos, né, para mostrar que ir contra as leis da vida, querer pará-las no seu caminho de ascensão, significa ser atingido por suas terríveis reações. Porque se a gente escolhe o caminho da contramão da via da vida, consequentemente a gente vai, né, ter que absorver e ser atingido pelas reações dessa própria lei. E esta foi a terrível encruzilhada em que a humanidade quis cair, né? Então, se hoje nós estamos vivendo essa encruzilhada, estamos nos prelúdios desse novo movimento, dessa limpeza, né, tão anunciada aí pelos profetas, pelos grandes mestres, é porque nós fomos a essa encruzilhada, nós não quisemos usar o caminho do amor, fizemos o caminho da dor, né? E com ela é que nós vamos nos purificar, porque nós assim escolhemos, né? Então Cristo, ele vai dizer, não é somente um fato histórico. Cristo não é uma história, né? Ou um fenômeno religioso. Ele não veio para ser instrumento de religião alguma. Ele é o mais alto acontecimento biológico do planeta. Foi o ápice do processo de envio de mensagens para que a gente acordasse antes que fosse tarde, né? Então, é um acontecimento perante o qual deverá prestar contas à humanidade, que nunca poderá fugir às leis da vida. E é óbvio que a gente não precisa lembrar o que a gente fez com esse grande arauto, né? Com esse grande ser que veio até nós para nos ensinar, né? A lei do amor, a lei do caminho, do acerto, o caminho da lei de Deus. Então, se a gente não pode fugir das leis da vida, nós temos que assumir humildemente as consequências das nossas escolhas. Então, aceitou-se tê-lo destruído, matando-o. Essa foi a nossa escolha. Tê-lo afastado, negando-o. Então, além de matá-lo, nós o negamos enquanto uma proposta de amor, né? Cristo faz parte do fenômeno da vida e não pode morrer. Então, se ele representa toda a expressão, né, a mais pura expressão do divino, mesmo que a gente o tenha destruído fisicamente, mesmo que a gente o tenha afastado enquanto lei, enquanto evangelho, ele não vai morrer, ele está vivo e sempre vivo estará entre nós, presente e operante como força viva. Ninguém pode parar a sua ação. Então, por mais que tenhamos tido vontade, enquanto humanidade, de destruir suas ideias e destruir aquilo que ele representou como presença de Deus na Terra, ele está aqui. Eu acho que a gente... É porque agora a gente está filmando e aí... Então, assim, é da gente pensar o quanto que é importante, né? A gente retomar a presença do Cristo entre nós, porque a gente tem uma relação de afeto, é indiscutível que nós temos, mas nós não temos uma relação de afeto com o devido respeito ao lugar que ele ocupa na hierarquia de Deus, né? A gente meio que toma, porque ele é nosso irmão, a gente o toma como um irmão igual, mas ele não é um irmão igual, ele é um irmão diferente de nós. Ele é parte de nós, mas ele é muito mais que nós, né? E apreender que aquilo que ele nos ensinou não está ainda dentro dos nossos corações, né? Acho que isso que ele traz muito nesse primeiro trecho do capítulo, né? Aí ele vai dizer, Cristo ainda está esperando ser tomado a sério depois de 2000 anos.
Olha aqui, gente, eu falava com o Walter, né? Cada frase, cada parágrafo desse capítulo merecia um estudo aprofundado. Porque uma frase como essa, né? A gente pensar, por que a gente não tomou a sério? Porque a gente não toma a sério. Por mais que a gente se esforce, nós ainda não alcançamos, enquanto humanidade, essa profundidade de compreensão dessa presença aqui, né? Então, os santos hoje são poucos e continuam sendo poucos, mesmo a gente estando no século XXI, né? E as multidões seguem outro caminho. É o caminho da vida, das experiências mundanas, da matéria, dos conflitos, dos embates. É isso que a gente vive até hoje, infelizmente. Claro que com avanços, ninguém está dizendo isso, né? E o homem, na sua ignorância, acredita erroneamente que a paciência misericordiosa de Deus seja a sua própria vitória. Então, ou seja, se Deus é bom, se Ele é paciente, Ele me ama, eu posso aprontar por mais milênios que Ele vai continuar me esperando. E a gente usa isso. Olha como é que é a nossa baixeza, né, espiritual. Nesse ponto, a humanidade se encontra a caminho da descida. A gente continua descendo, né? A multidão é ignorante e obstinada e se faz forte pelo número. Se o conjunto age assim, a gente está fazendo um processo coletivo, né? Tendo ela tomado demasiada velocidade de descida, sempre mais difícil se torna retomar o caminho da subida. Quando maior velocidade de descida, mais difícil é o freio, né? Haja freio para segurar esse processo de descida. Agora somos chegados a um ponto que nem mesmo com uma explicação racional apoiada na lógica e na ciência se poderá obter a verdadeira compreensão. Olha aqui o que ele vai dizer. A destruição, então, se faz necessária, visto que aquele que quer parar o progresso da vida por esta mesma vida será destruído. Pois a lei quer que ele avance e por isso ela afasta todos os obstáculos. Então, se a descida está sendo muito veloz, o freio tem que ser muito forte. E aí, quando é coletivo, a destruição se faz necessária para servir de freio a um processo de degeneração que não para nunca. Então, assim, a lei da vida vai afastar todos os obstáculos que impedirão os justos de tecerem o seu caminho, de evolução. Bom, o fenômeno deve, de qualquer maneira, ser resolvido, Para a lei de Deus, nada é obstáculo. Então, a justiça vai acontecer sempre em ciclos, Mas vai se fazendo. Não há outro caminho que não seja o do aceleramento. Não tem outro. Que os maus, como fala o Apocalipse, tornem-se cada vez piores. Olha só o momento que nós, estamos vivenciando. Os maus se tornando cada vez piores e os bons cada vez melhores. A velocidade do tempo, a gente sente até no tempo físico, no tempo contado pelo relógio, o quanto que a vibração, a forma de vida é muito mais acelerada, é muito mais rápida. E aí as negatividades tomando uma amplitude grande, mas os bons também ganhando as suas potencialidades, Então, de modo que eles sempre mais possam se separar uns dos outros e a justiça se cumpra. Então, é realmente a separação dos justos e injustos, É esse movimento de aceleramento, seja no processo de uma descida mais rápida, ou de uma subida, de uma ascensão mais rápida. Então, as forças progridem e devem, de qualquer modo, realizar-se. Não há outro caminho que não seja o do aceleramento. Que os maus, tornem-se cada vez piores. Eu repeti aqui pelo jeito, não é à toa. Eu vou ler de novo só para... Eu acho que precisava de uma repetição. Que os maus tornem-se cada vez piores e os bons cada vez melhores, de modo que eles sempre mais possam se separar um dos outros e a justiça se cumpra. Não tinha observado isso. Vamos lá. Olha aqui o que ele está dizendo para a gente. Os dirigentes desorientados
pela falta de uma concepção suficiente para resolver o problema da vida, percebem essa corrida em direção do abismo e desejariam descobrir meios práticos de salvação. Infelizmente, porém, nos diz Ubaldi, no repertório econômico, político e social desses dirigentes desorientados, não existem tais meios para evitar esses golpes. Não tem força humana, não tem exército que segure, né, esse movimento que a lei quer nesse momento. Todo o sistema vigente está errado. Ele se baseia no quê? Se baseia na força. Como toda força, né, ela não tem potência contra a lei de Deus. E ninguém pode impedir que quem use da espada, por ela pereça. O nosso mundo somente confia na força e, portanto, não pode merecer a intervenção de poderes superiores para a sua defesa. Isso aqui vem muito ao encontro, né? As coisas que a gente pensa, porque a gente pensa assim, mas se Deus nos protege, se Deus nos ama, Ele vai nos proteger nessa hora. A única proteção possível é o coração honesto e puro. Só receberá, né? E só recebe a proteção aquele que é puro de coração e que segue o Evangelho. Então ele está dizendo, na medida em que a maioria está correndo velozmente na direção do abismo, a intervenção do alto não pode vir em sua defesa. Ao contrário, ele os renega com seus atos. Se eu renego a lei de Deus, eu quero ser protegido por ela. Olha a velhacaria, né? Como diz André Luiz, do Felipe Web. Nós somos velhacos, porque a gente quer usar a lei de Deus para nos proteger, mas não quer seguir a lei que ele determina, né? Que Deus determina. E quem não tem, senão a força, não pode prescindir dela para viver a sua experiência, né? E pela força tem que fazer o seu processo de redenção. A lei de Deus, né? A vida guia a destruição. Por quê? Porque o choque é inevitável. Ele é uma consequência necessária e fatal do sistema hoje vigente no mundo, que fica assim inexoravelmente preso nas suas próprias armadilhas, sem possibilidade de saída. Então são armadilhas criadas por nós mesmos, a partir das nossas experiências e das nossas escolhas coletivas durante séculos e séculos, né? Tudo isso é consequência do quê? E isso o Ubaldi nos ressalta o tempo inteiro na obra. É consequência do grau de involução no qual o homem atual se acha, porque ainda se encontra no plano semi-animal. Às vezes ele chama animal humano, né? Nós estamos num plano semi-animal. Então, o nosso avanço desse plano ainda é muito insignificante, né? E aí ele vai dizer, mas aí Deus não tem piedade de nós? Por que Ele nos ajuda? Se nós somos uma consciência ainda tão evoluída, por que Ele não nos protege? Né? Por que Ele não mandou aviso? Mandou, está aqui. Quantas vozes espirituais se levantaram, né, ao longo dos séculos? Quantos mártires se sacrificaram para que o mundo evolvesse? É só a gente olhar a história, né? Quantos e quantos vieram, todos os profetas, até a chegada do Cristo, depois do Cristo, os profetas modernos, as profecias todas, e o mundo ouviu? O mundo soube entender? Então, assim, se a gente se encontra nesse plano, não foi por falta do amor de Deus, não foi por falta da presença de seres que vieram aqui se martirizando, né? Vivenciando a experiência da carne nesse mundinho de nível tão inferior para nos avisar. É por isso que as profecias falam sempre, né? Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para entender esse novo movimento, né? Da nova era, desse terceiro milênio, a gente vai precisar começar a ouvir a voz dos profetas. Mas o homem continua pertencendo ao plano biológico do animal. Por isso ele deve aceitar as duras leis desse plano. Então, ao invés de chorar, se desesperar, ficar com medo, aceite as duras consequências das escolhas que a gente faz.
que a gente fez, né? Mas desde que neste ponto ele já demonstrou não querer evolver. Então é para aquele que não quer evolver. Porque a gente às vezes, né, pode pensar assim, nossa, mas eu ainda estou tão distante. Mas se a sua consciência já tem uma determinada abertura para essa compreensão, como, né, dizem alguns estudos aí, ainda dá tempo, ainda há chance de você fazer a escolha correta. Porque aqui ele está deixando muito claro, né, que a gente tem que aceitar essas leis, mas a gente também, né, pode demonstrar querer evolver. Para aqueles que não querem evolver, né, que a maioria pertence a esse tipo biológico, esse tipo que é intransigente, não quer, não tem abertura alguma, poderá ser afastado do planeta. Então é aquela, né, é a divisão mesmo, justos e injustos. E aí os espíritos são muito ricos nisso, né? Eles falam das quedas planetárias e de que de alguma forma a gente vai receber um outro, aqueles que não quiserem evolver, vão receber um outro planeta, um outro estágio para fazer esse processo, né? De modo que esse que não quer evolver aqui, que não vai acompanhar a evolução do planeta, possa progredir por intermédio dos poucos evoluídos que pertençam a um plano biológico mais alto. Então, os justos herdarão a Terra, né? É esse sentido que está colocado por detrás aqui. Tudo isso acontece automaticamente. Isso por quê? Porque a concórdia e a organização são condições dos evoluídos, enquanto que o separatismo, a luta e a desorganização são qualidades do involuído. De modo que esses são guiados pela sua própria natureza. Então, quem guia o próprio caminhar, ou de ascensão ou de descida, é a própria consciência de cada um, né? Então, se ele é mais evoluidinho, está pelo menos com uma certa abertura, ele tem condição de quê? De se organizar, de construir concórdia nas suas relações. Aquele que está em descida, ele só vai ampliar o processo de dissensão o tempo inteiro, né? Aí ele vai perguntar para a gente, não é um fato de que o mundo continua a ser armado porque não mais acredita nas armas? Se arma para que não haja guerra, porque se fragilizar, né? Hoje o mundo é uma gigantesca corrida de lutadores egoístas. Olha só, né? Cada um procurando aproveitar o máximo possível do seu próximo. Um contra os outros, países contra, né, nações entre si. Então é uma luta, e é um fato que não dá para negar. Racionalmente mesmo não dá. Então, a melhor habilidade nos negócios e na política é muitas vezes julgada ser aquela de saber enganar e espoliar o próximo. Quem é o mais esperto leva vantagem e aí, né, vai continuando a levar vantagem em cima do outro, né? Os métodos modernos são muitas vezes uma sobrevivência dos antigos modos de pilhagem, de rapina e da destruição dos fracos lá de trás, só que modernizados, né, maquiavélicos, espertos, né, que aqui no Brasil a gente chama a lei de Gerson, né, posso levar vantagem em tudo, certo? Então, se eu posso levar vantagem, por que eu vou, né, me submeter a outra coisa? Então, isso tudo é o quê? É um fato que nos atrapalha o processo de evolução, né? Então, o mundo na prática não acredita em Deus. E a gente pode dizer, mas como assim? A gente acredita sim, não acredita não. No verdadeiro sentido do crer em Deus, ainda não. Os fatos é que valem. Então não adianta a gente vir para aqui, vir para os, né, templos religiosos e ficar, ah, meu Deus, eu te amo. E sai daqui e continua vivendo da mesma forma como a gente vive. Então, de fato, nós não acreditamos em Deus. Faz-se muita questão de ortodoxia de princípios, de fazer dogmas, ritos, né, rituais, seguir, eu sou obrigada à igreja, eu sou obrigada ao estudo, eu tenho que fazer isso todo dia. Rito é com a gente mesmo, mas pouca daquilo que mais importa, isso é a retidão das obras, a retidão de caráter nas ações, naquilo que a gente vivencia, né? Então, o mundo não leva em conta que tem uma lei, a gente esquece
que existe uma lei. A gente acha que dá para burlar, né? Não, eu vou fazer, mas é só issozinho. A gente se justifica racionalmente, né? E vai, embora conhecendo essa lei, a gente não leva em conta. Às vezes, esquecemos o passado, o presente e o futuro estão fatalmente ligados por todos nós. Que é assim, e aí, no que a gente planta individualmente, a gente planta coletivamente. Então, o futuro, o passado, presente e futuro estão ligados por todos nós, que assim recolhemos a cada momento as consequências dos nossos atos. Então, assim, é óbvio que agora a gente está falando nesse grande movimento de separação, mas se a gente olhar a história da humanidade, a gente vê que tiveram ciclos de destruição para reconstrução. As civilizações passaram por isso, né? Quantas civilizações já surgiram e já desapareceram? Quantos sistemas políticos, econômicos já surgiram e desapareceram? Quantos de nós não se modificou no processo de reconstrução? Então, assim, as consequências de nossos atos a gente vai colhendo enquanto individualidade ou como coletividade ao longo da nossa história. Só que agora é um momento especial onde isso está se colocando como um ciclo mais amplo, planetário ou até, né, extraplanetário. Então, assim, o mundo não toma conhecimento de que com todo o nosso pensamento e todo ato nós semeamos o nosso futuro de alegria ou de dor. Gente, eu vou só ressaltar isso aqui. Todo nosso pensamento, todo nosso ato, não tem um que semeie e o outro que não semeie. Pequenos pensamentos de fragilidade espiritual determinam o nosso futuro. E olha que é difícil, tal do pensamento, a gente segurar o nosso pensamento, porque o homem velho, ele brota dentro de nós, principalmente no âmbito do pensamento. A gente consegue cercear na ação, às vezes. Quando a gente já está um pouquinho mais amadurecido, a gente segura a ação. Mas o pensamento é um bichinho difícil de segurar, né? E ele está dizendo aqui, todo ato, todo pensamento semeia futuro. Não toma conhecimento da absoluta fatalidade, a gente fica sem saber da fatalidade das consequências, seja de prêmio ou de pagamento. Por isso que quando chega a nossa irmã doida, a gente diz, mas por quê? Olha o tamanho da nossa ignorância, a gente pergunta por quê. Do mesmo modo, a sociedade humana está toda ligada por uma série de liames, que não são aqueles que os homens julgam ser somente o das relações jurídicas ou de parentesco físico. Nós estamos, como humanidade, ligados intrinsecamente uns aos outros. Não existe exceção. Nós somos um enquanto coletivo, né? Nós somos a humanidade. Então, ali, não é o parente, porque a gente não costuma, até na ordem do amor, primeiro eu amo a minha família, depois o meu amor diminui um bocadinho para os meus vizinhos e assim por diante, né? Aqui não. Nós somos ligados por uma série de liames. Há também uma rede de relações kármicas. Então, se nós somos ligados, as nossas relações de passados longínquos, onde fizemos juntos uma série de aberrações que andamos fazendo por aí, também são coletivas, né? Então, débitos e créditos que nos vinculam uns aos outros e que são os mais importantes. As proteções jurídicas e as da astúcia e a da força ficam na superfície e não são suficientes para nos defender da fatal reação da lei. Ah, mas eu sou tão melhorzinho que o outro, por que eu vou sofrer a mesma reação da lei? Porque nós somos ligados, né? A evolução se dá no processo individual, mas é uma projeção também coletiva. E, como dizem, né, o próprio Crispim, no estudo que ele está fazendo, né, do fim dos tempos, ele diz o seguinte, me perdi aqui. Tá, depois eu volto a essa parte que eu perdi a lógica de raciocínio. Não consigo lembrar não. O que vale é o efeito das causas que pomos em movimento. Quem indebitamente ganha
também devedor fica, e por conseguinte terá de pagar. E poder legal ou humano algum poderá impedi-lo, né? Então, as causas são promovidas e as consequências têm que ser absorvidas de jeito coletivo mesmo. Bom, e aí o homem atual muitas vezes acredita ser inteligente quando consegue desfraudar a lei de Deus. Mas como pode acreditar seja possível defraudar a lei de Deus? Como é que é possível isso, né? E aí ele vai dizer pra gente, isso é loucura. Não é possível defraudar a lei de Deus, né? Mas o homem é míope e ignorante. Ele fica satisfeito com o sucesso imediato. Enquanto eu estou ganhando, né? Em time que está ganhando, não se mexe. Se ele está tendo benefícios no plano material, está tendo uma vida legal, se está dando tudo certo, é por aí que eu vou continuar. Não é assim que a humanidade pensa de forma geral? Mas aí ele vai perguntar aqui uma coisa que a gente não faz. Eu estou agindo assim hoje, e depois? E a consequência desses meus atos, né? Para a grande maioria, isso é apenas uma neblina de mistério. Eu não tenho bola de cristal, sei lá o que vai me acontecer amanhã, eu vou continuar fazendo hoje da forma que eu acho que deve ser feito, né? Então, o sucesso imediato deixa aos homens, né, acreditando ter conseguido enganar o próximo e principalmente enganar a lei de Deus. Entretanto, ele somente conseguiu enganar a si mesmo, porque ninguém nem nada engana a lei de Deus, né? E olhando para os outros, somente por fora, ele acredita não haver justiça no mundo. Se a gente olhar realmente, no nosso Brasil hoje, tem justiça? Onde está a lei de Deus com essa injustiça toda, com essa sociedade, né, tão equivocada na sua hierarquia, né, na sua forma de construir? Então, é mistério para a gente e a gente acaba, né, olhando só por fora e acreditando que não há justiça. Por quê? Porque a gente vê os maus triunfarem e os justos serem esmagados. Nosso momento atual, então, brasileiro, né? Então, mas como assim? O cara tá lá, roubou, fez, aconteceu. E aí entra o juiz e diz, não sai, prende, solta, né? Que justiça é essa? Cadê a lei de Deus? Isso não existe. É assim que a gente vê, porque nossos olhos são míopes para enxergar que toda essa dinâmica tem uma direção por detrás, ponto, né? Mas ignora que a vida continua e que não se pode julgar somente pelo breve espaço de uma vida terrena, né? Então, até eu acho que nós temos em algumas concepções religiosas uma dificuldade de compreender as múltiplas vidas ou as múltiplas dimensões de existência, até para nos resguardar de um futuro dolorido. Bom, eu fiz isso tudo. Quanta gente rouba, faz, acontece uma vida inteira, morre e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo? Provavelmente não, né? Na medida em que você entende que existem outras vidas, com certeza as consequências vão chegar num momento mais à frente, né? Aí, olha só o que ele diz, né? Depois, vemos nascer tantos desventurados e não sabemos por quê. Deficiências, né? Inabilidades, pessoas que já nascem no seio familiar onde existe conflito, ou seja, tanta coisa que já no nascimento do ser humano já se apresenta como dor. Aí a gente pergunta, por que Deus? Por que comigo? Por que na nossa família? Por que isso está acontecendo? Está dizendo. A gente faz isso tudo, nega a lei de Deus, né? Não ama a Deus e não o compreende da forma correta. Depois a gente ainda pergunta, por que tantas desventuras? Assim, aquele que acreditou vencer, pelo contrário, perdeu. E acreditando enganar o próximo, não enganou-se não a si mesmo. Podemos falar assim, não porque nos baseamos sobre a doutrina desta ou daquela escola, aquele reafirmando, né, a universalidade das suas palavras, né? Mas porque estas conclusões
foram obtidas através da observação de fatos. E se a gente usar um pouquinho da nossa racionalidade, a gente vai ver que é uma análise muito efetiva, muito consciente, né? Que conduzidas na forma científica positiva, como temos Alhures demonstrado, ou seja, ele não está partindo de uma concepção extra, nada não, uma concepção de racionalidade. Olhando para a humanidade, a gente percebe claramente isso que ele está nos colocando aqui, né? Então, assim, olha o que ele vai dizer, gente, o homem louco, porque só um louco nega uma lei, né? Uma lei de amor, nega a lei de Deus. O homem louco vai criando para si um destino de dor, né? A coisa vai ampliando. Ele é o arquiteto do seu próprio futuro. Se o futuro é de dor, é porque ele arquitetou enquanto coletividade humana. Com a sua avidez, né? Com essa gana de poder e de dinheiro e de vida fácil que a gente tem, nós criamos o quê? A nossa miséria. Com o homem, nem com seu orgulho, a sua humilhação, e com a sua prepotência, a sua derrota. Então é a derrota que a gente, né, pensa para um futuro de uma humanidade, é a derrota da avidez, é a derrota do orgulho, é a derrota da prepotência. E essas três características ainda estão muito presentes na nossa humanidade. Quem de nós, em certa medida, não é, né, uns mais, outros menos, ávidos, prepotentes, né, e orgulhosos? Então, trata-se de uma lei de causa e efeito, de continuidade e de equilíbrio, que é confirmada por todas as outras leis que a sustentam e que são por nós conhecidas no mundo físico e no mundo dinâmico. Essa teoria é a que mais concorda com tais leis. Ela poderia renovar o mundo. Olha a esperança desse, né, nosso amigo Baldi. Uma teoria dessa pode renovar o mundo. Olha que bênção seria se a gente tivesse ouvido lá há 2000 anos o Cristo, ou que pelo menos tivéssemos ouvido os nossos profetas ou os nossos grandes seres do século XX. O 21 não teria tanto essa expectativa da destruição, talvez, né? Hoje o homem está enlouquecido pelo sucesso, porque está ganhando no plano material, então ele está louco pelo sucesso e faz consistir seu valor na aquisição e no acúmulo da riqueza, sem dar importância aos meios usados para alcançar a riqueza. Vencer é o grande sonho, seja de que maneira for, pois o vencedor é sempre admirado. Os vencedores do mundo, né? Os vencedores da matéria são admirados, reverenciados. Então fica todo mundo, né, tanto individualmente quanto os países, buscando ser o país mais rico, o país economicamente mais forte. E a gente se perde nessa loucura, esquecendo, né, que o futuro é uma consequência e quer ser admirado, porque a gente gosta, né, do elogio, a gente gosta de ser respeitado pelo que tem, de chegar as pessoas reverenciarem, mesmo que seja uma reverência de mentira, porque é, né? Mas a gente gosta. Aí novamente, olha só, por isso que ele disse lá atrás, não faltaram profetas e seres nos avisando o tempo inteiro na história da humanidade que a gente precisava mudar de rota, né? Aqui ele de novo, mas no alto há uma lei de justiça inexorável. Acordem, né? Os débitos devem ser pagos. Quem faz o mal receberá. Quem faz o bem, a ele fará juiz. Então, por que a gente tem medo? Porque a gente não tem consciência, né? A nossa consciência não está tranquila da total honestidade dos nossos atos diante de Deus. Por isso que a gente tem medo de tudo, inclusive do fim dos tempos, né? Podemos semear livremente, mas depois o fruto será fatalmente nosso. Então, aí ele pergunta, né? Para que serve o triunfo efêmero do mais forte contra o mais fraco? É isso que é humanidade? De que te serve esse triunfo momentâneo, efêmero, de riqueza, que vai tudo pro caixão e ali acabou, não tem para onde levar?
para o espiritual, você não leva nada disso do mundo, né? Que ficou de definitivo de todos os triunfos registrados pela história. Onde estão aqueles grandes reis? Onde estão aqueles grandes castelos, aqueles enormes monumentos? Viraram ruína. Ficaram, às vezes, nas entrelinhas de uma história escrita em pergaminhos quase apagados. Mas o que ficou disso tudo? Ficou uma herança de dor que nós vamos ter que, de alguma forma, sanar nesse momento, né? E aí ele diz, tudo serve somente para fazer da terra um inferno. Todas essas nossas escolhas nos trouxeram ao ponto que nós estamos hoje. Todos os conflitos, todas as dissensões, todas as guerras ainda existentes, né? São consequências dessas escolhas. Nós fizemos do mundo um inferno. Olha só o que ele diz, um teatro de guerras. Inclusive o Crispim estudou isso, ele colocou que ele estudou os últimos 100 anos. Não teve um ano sequer que a gente não tivesse uma guerra no mundo, né? Então, assim, nós temos guerra permanentemente, né? Sem paz, sem segurança para ninguém, porque onde há problema, conflito, todos são atingidos de alguma forma. Não importa que a guerra está lá na Síria, mas essas consequências vão chegar para nós, né? São nossos irmãos que estão sendo alijados da sua pátria, do seu lugar de viver, por conta desse inferno e desse teatro de guerras, né? Bem como não há segurança para ninguém, bem como para chegar à dor, que é a grande mestra que nos ensina a não errar mais. Então, olha as palavras, quem esmaga, será esmagado. Quem furta para enriquecer, empobrece. Quem faz sofrer o próximo, a este próximo deverá depois pagar a sua dívida com a sua própria dor. Não existe meio termo, né? Os materialistas deveriam compreender, com os meios da sua própria psicologia positiva, esta moral biológica, que faz parte das leis universais de compreensão e equilíbrio. Então, deixar de sermos materialistas e entendermos que a vida é uma vida espiritual. Nós somos, em essência, espírito, né? E que a vida só pode ser válida no sentido da evolução se nós vivermos para o espírito e não para a matéria. Claro, dando à matéria aquilo que minimamente lhe é necessário, mas ao espírito maior do seu esforço, daquela experiência, né? O futuro da evolução biológica, conforme já comentamos alhures, não se pode verificar senão através da espiritualização. Não existe futuro sem dor, sem espiritualização. Porque, apesar da sua, ele vai perguntar, né? Por quê? Apesar de sua desenvolvida inteligência, eles não compreendem essa moral biológica positiva. Olha um mestre dizendo, por que vocês são tão inteligentes? Vocês constroem máquinas, vocês têm uma capacidade enorme de criação. Por que não entende essa lógica da lei biológica, que é regida pela lei de Deus? O que está faltando para vocês entenderem isso? É ele nos chamando mesmo. Aí ele vai dizer, é porque o materialismo ateu representa perante o futuro que pertence ao espírito o passado do involuído. Então a gente se aprisiona a ideias ateístas, a ideia de que o momento é esse, não tem mais para onde ir, né? E resiste ao progresso e no qual sobrevive o quê? A animalidade. Se você não está voltado para a espiritualidade, e aí a gente precisa nem falar no sentido animal, né? Mas o sentido materializado da existência. Se eu não penso que numa outra vida mais espiritual, se eu não penso na existência de Deus, eu vou viver para quê? Para satisfazer as minhas necessidades básicas, instintivas, de poder, né? De alimentação, de sexo, de vida comum, de curtir a nossa experiência. Você tira qualquer possibilidade de espiritualização. Então, é o passado involuído que volta quando você tira a meta espiritual, né, para a vida das pessoas. Porque esse involuído resiste ao progresso, nessa lógica resiste ao progresso, e no qual sobrevive a animalidade, com seus instintos que ensinam a vencer
com a força e com a astúcia. Então, se eu tenho essa vida e se eu tenho que aproveitar o máximo dela, eu vou passar por cima de quem for necessário para atingir aquilo que eu quero materialmente. E é um pouco isso, né? Um pouco não, é muito disso que a gente vive, né? Aí, olha só, ele começando, né? A nos dizer, na atual equação das forças do mundo, ou seja, forças lançadas, forças vividas, o resultante é somente uma: destruição. Né? Então, levando em consideração toda nossa trajetória humana, a destruição é um fato inegável. É possível, aí ele pergunta, né? É possível introduzir nessa equação, ou seja, que leva à destruição, novos valores, quantidade de destruição ou forças que modifiquem esses resultados? Será que dá tempo de a gente evitar, né, enquanto humanidade, uma destruição muito profunda, muito catastrófica? Aí ele vai dizer, essa nova força poderia ser a inteligência diretriz de uma grande nação que tivesse a capacidade de compreender e o poder para atuar. Então aqui a gente faz a ponte do porquê nos capítulos 1, 2 e 3 ele trouxe todo o processo, as linhas diretrizes da vida por detrás da Revolução Francesa, da Revolução Russa. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que essa equação de destruição só pode ser aliviada, vamos dizer assim, diminuída, se alguma nação assume esse papel preponderante de ser uma nação espiritualizada e que dentro dessa potência de força espiritual consiga fazer com que essa espiritualização vá se espraiar pelo mundo inteiro. Então, qual o caminho da diminuição, da destruição? Espiritualização coletiva da humanidade. Que pode ter, sim, e aí aquela ponte, né, com o papel do Brasil, que provavelmente pode vir a ser essa semente do Evangelho no mundo. E aí, no momento em que, se a gente conseguir fazer esse movimento, aí sim a gente pode introduzir aos poucos, né, nessa equação, novos valores, diminuir catástrofes, diminuir tragédias, no sentido de que o movimento de aceitação do Evangelho, lembra lá atrás, quando ele falou, é preciso aceitar. Não precisa ainda viver, não, mas pelo menos aceitar o Evangelho, querer viver esse Evangelho. Então, o que eles nos pedem é tão pouco, né? É o aceitar e o querer, e caminhar nessa direção. Não precisamos ser santos para viver isso aqui como justos. Não precisamos ser santos, mas precisamos ter a intenção pura de querer sermos melhores. E isso a partir do que ele chama aqui dessa grande nação, né? Aí ele pergunta, poderia esse novo fato, esse espraiamento do Evangelho, eliminar ou pelo menos retardar a destruição? Aí ele diz, mas para que a avalanche que está desmoronando possa voltar atrás, retomando novamente o caminho da subida, precisaria uma ideia... Olha... É uma ideia forte. Vocês viram, né? Tira o quadro aí, seu Irle, pra gente... Para aí um cadinho, Walter, porque o quadro quase caiu lá. Bom, então... Voltou? Para que essa avalanche pudesse voltar atrás, seria necessário o quê? Uma ideia forte e um mundo singelo, que soubesse acreditar nisso. Aí ele vai dizer, ao contrário a esse mundo, ou seja, não existe mundo singelo, né? Esse mundo falta o quê? Confiança, e todos, mais ou menos, percebem a aproximação do perigo como um destino fatal. Então, assim, me parece, né, penso assim, avaliando, que ele está dizendo que é possível amenizar sim, mas não dá mais tempo de segurar, porque essa singeleza necessária ainda não foi atingida, né? Talvez seja isso que ele queira dizer. Vive-se como aventureiros, pressentindo-se um desastre inevitável. E aí ele vai completar, o momento é terrível,
porque o homem tem nas mãos um poder de destruição imenso, né? Nas armas atômicas e tudo mais, sem possuir a disciplina moral necessária para fazer disso bom uso, né? Porque a energia atômica é fantástica para muitas coisas, mas não para ser usada, né, da forma como está sendo pensada. Que poderemos nós esperar do futuro quando esses poderes são dirigidos por essa psicologia? Então, como pensar na amenização da destruição na medida em que nós vivemos nesse conflito, nessa luta permanente de um contra o outro, né? Nos degladiando individualmente e coletivamente, né? Como nações. Mas Deus não é tão poderoso? Ele poderia, se ele quisesse. Por que ele não defende a gente? Olha, nossa... E aí ele já vem com a pergunta para nos, mais uma vez, nos ajudar a pensar. Poderia Deus fazer um milagre da salvação de todos? Mas os milagres não podem acontecer contra a lógica e a justiça da lei de Deus, né? O milagre tem que ser dentro da justiça divina, que é o próprio pensamento de Deus. Então, quando temos culpas para pagar, precisamos pagá-las. Não tem como Deus nos tirar as nossas trajetórias. Foram escolhas nossas. Ele avisou, mandou os seus filhos avisar a gente: não faz, meu filho, não faz. E a gente continuou fazendo. O próprio povo hebreu, né? Quanto que ele foi avisado ao longo da sua trajetória lá de 40 anos no deserto, sei lá quanto tempo, né? Então assim, e não ouvia e se deixava levar. A gente continua fazendo isso, né? Então é preciso ter merecido essa ajuda particular que se chama milagre. Então o milagre acontece onde há merecimento, né? E a gente já sabe disso. Mas é certo também que essa ajuda não desce para defender interesses egoístas. Mesmo que seja um grande líder religioso que se acha acima, a ajuda não vai descer para esses, né? As forças espirituais funcionam, mas somente nas mãos dos santos. E aí sim, é dos santos mesmo, né? Dos puros de coração. Porém, elas se destruirão reciprocamente, e assim facear o expurgo como uma limpeza de dor, que é o preço da redenção que a gente vai ter que pagar, sem o qual não se pode subir a um plano biológico mais alto, e será o choque necessário, sem o qual também a renovação integral não se poderá atingir. Então, essa renovação integral para um mundo realmente espiritualizado só vai acontecer após essa dor, que pode não ser tão grande, né, maior ou menor, em função da nossa capacidade de hoje. Aí vamos pensar o hoje. O quanto nós conseguimos viver o Evangelho hoje como sujeito e como humanidade. A gente conseguir fazer esse movimento crescer, né? E como é que a gente faz esse movimento crescer? Entre nós, nas nossas vidas cotidianas, vivenciando esse Evangelho o máximo que nos for possível, para que isso possa ir se expandindo, né, para o coletivo da humanidade. Então é essa capacidade que nós temos que ter de realmente colocar o amor à frente de qualquer coisa. Já estamos acabando, tá, gente? É porque eu não consegui enxugar, porque é tão rico, né, que acabou estendendo um pouquinho o estudo. Não se pode escapar a esta lei do tipo biológico atual, mas se esse choque com as armas atômicas modernas significa destruição, essa também é inevitável para ambos os mais poderosos. Mas isso tanto mais terá que se realizar por ser este o único meio do expurgo que é necessário para que o progresso, que é fatal, possa verificar-se e uma nova civilização possa surgir agora que os tempos estão amadurecidos. Então não se pode quebrar o encadeamento lógico desses termos sucessivos. É um desencadear de uma lógica da lei de Deus. Dada a natureza do homem atual e as suas forças de um poder sem precedentes, que nesse momento histórico estão nas mãos desse tipo biológico, não podem ser atingidos outros resultados. Não se pode alterar o desenvolvimento
de um encadeamento lógico, do mesmo modo que não se pode torcer o de um processo matemático. Então, matematicamente, nós estamos num processo, né, de expurgo, e que somente a espiritualização, somente o amor verdadeiro, que seja individualmente ou espalhado por essa possível nação que assuma o papel preponderante para a vivência do Evangelho, que a gente vai poder, de alguma forma, diminuir, amenizar aquilo que a gente vai ter que pagar coletivamente com uma destruição nesse chamado aí fim dos tempos. E aí, só lembrando o que ele diz lá atrás, né? É uma destruição, mas para quê? Para que o espírito renasça e a gente possa fazer o processo de volta para casa, né? Sem isso fica bem difícil.